Boa tarde, meninos e meninas. Mais uma semana, né? Mais um vídeo aula. Estamos fechando o mês de abril, né? Com as atividades online. Essa semana foi uma sugestão de Felícia para que fizéssemos uma aula pelo aplicativo, para que a aula acontecesse real, né? Virtual. Então, estamos vendo aí a questão desse horário, né? Já que todos vocês têm um aplicativo, então a gente pode sim dar essa aula. Não preparei hoje, que eu não tinha marcado com vocês, mas eu posso preparar na hora de corrigir os exercícios, desde que vocês se comprometam todos comigo. Nesse horário a gente está online, ok? Então, vamos falar aí sobre ângulos adjacentes. Vamos falar posteriormente sobre bissetriz. Então, observe aí a figura. Eu tenho um ângulo AOB e AOC, né? Tenho pontos internos, e o ponto interno de AOB é o ponto P. Interno quer dizer que está dentro. E o ponto interno de BOC é o ponto Q. E os pontos internos AOC, aí vem o ponto P e Q. Por que isso? Por que você está falando sobre esses pontos internos? Porque a gente precisa entender que são adjacentes, né? Bem abaixo aí tem a explicação dizendo que dois ângulos são adjacentes quando tem em comum o vértice e um lado, ou seja, quando o vértice e um lado formam os dois ângulos, servem para os dois ângulos. Porém, não tem pontos internos em comum. Que isso? Se eu pegar A ou B, o ponto interno dele aí que a gente mostrou foi P. A ou B tem em comum com B ou C a origem O, né, o vértice ou origem O, e tem o lado OB. Eles são em comum. Porém, o ponto P não está dentro de BC, nem o ponto Q está dentro de AB. Ou seja, usar uma linguagem simples, são dois ângulos que estão coladinhos, que estão encostados, onde eles têm em comum um vértice e um lado. Certo? Então, são ângulos adjacentes, são dois ângulos que têm um vértice e um lado que dá para formar os dois. Porém, os pontos de um não estão dentro do outro. Entendi? Não? Bem, se eu pegar, por exemplo, A, O, B e A, O, C, eu vou estar dizendo que o A deu para formar o ângulo AOB e o ângulo AOC. Porém, todos os pontos que estão internos a AOB também estão dentro de AOC, visto que AOC é um ângulo grande, o qual contempla, vamos usar a palavra assim, fica dentro dele o ângulo AOB. Todos os pontos de AOB estão dentro de AOC. Certo? Fica repetido. Porém, eles não são adjacentes. Adjacente, nesse caso, são dois ângulos que estão coladinhos, certo? Com um vértice e um lado comum. Apesar de AOC e AOB ter um lado em comum e um vértice, mas os pontos são repetidos. Os pontos de AOB estão todos dentro de AOC, então são adjacentes. Para ser adjacente tem que ser dois ângulos coladinhos e não um sobre o outro. Certo? Então, um ângulo ou dois ângulos são considerados adjacentes quando eles têm um vértice e um lado em comum, porém
os pontos de um não estão dentro do outro. Dentro do A ou B só tem o ponto P. Vamos dizer que tivesse mais pontos aí. Nenhum deles estaria pertencendo a B ou C. Dentro de B ou C só tem Q. Se tivessem mais pontos, nenhum deles estaria pertencendo ao ângulo que está vizinho. Então, o que são ângulos adjacentes? São ângulos colados, são ângulos encostadinhos um no outro, com vértice e um lado em comum. Porém, os pontos deles dois, os pontos internos deles dois, não são comuns. Certo? Então, os pontos de dentro de A ou B não tem nada a ver com os pontos de B ou C. Só tem o que eles têm em comum? O O, que é o vértice, e o lado OB. Ok? Então, essa parte é interessante, vocês prestem atenção, bastante atenção, se confunde muito, certo? Quando se fala em adjacente. Mas o que são adjacentes são dois ângulos coladinhos, onde só tem em comum um vértice e um lado. E os pontos deles dois não se tocam. Só o que se encontra aí, eles dois, é só o vértice e o lado. Eu gosto muito de dizer que eles são ângulos que ficam encostados, coladinho um no outro, né? Não fica um sobre o outro, coladinho um no outro. Ok? Então, eles são ângulos adjacentes. O que é bissetriz? Aprendemos a passar ponto médio, a fazer retas perpendiculares, né? Automaticamente a gente aprendeu o que é um pouco de bissetriz. Bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Você observa aí essas figuras e esses dois ângulos, se a reta OX é uma bissetriz, então o ângulo BOX é congruente ao ângulo AOX, ou seja, ambos têm a mesma unidade de medida. Ou seja, a bissetriz é a semirreta que divide o ângulo ao meio, ou seja, em duas partes iguais. Bem, as explicações aí abaixo. As semirretas OX, OB e OA, OB e OX, está valendo o inverso, né? Tem a mesma origem. Um ponto A, tomamos um ponto A em OA, um ponto B em OB e um segmento AB encontra a semirreta OX no ponto X, que é o ponto interno do segmento AB. Dizemos que OX é interna ao ângulo AOB. Isso, só bissetriz. Só para dizer que essa reta passa no meio e divide o ângulo em duas partes iguais. Você vê o exemplo abaixo. Bissetriz, a semirreta interna, né? A semirreta interna dentro, interna ao ângulo AOB, ou seja, é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Se AOB tinha 60 graus, então AOC tem 30 e BOC também tem 30. Ok? Não estamos falando em construção agora, só falando em medidas. Então, o que diz aí? A semirreta OC é interna, né? A semirreta OC é interna ao ângulo AOB, ou seja, interna dentro. O ângulo AOC mede 30, o ângulo BOC também mede 30. Ou seja, eles são ângulos congruentes. Obviamente, AOB mede 30 mais 30, que vai dar 60 graus. Bissetriz de um ângulo é a semirreta interna ao ângulo, com origem no vértice, e que forma com seus lados dois ângulos congruentes. Em outras palavras, bissetriz de um ângulo é a semirreta interna
que parte da origem e divide o ângulo em duas partes iguais. Se o ângulo tem 20 graus, então uma parte vai ficar 10 e outra 10. Se tem 50, vai ficar 25 e 25. O que é uma bissetriz? É a semi-reta que parte da origem e divide o ângulo em duas partes iguais. Ok? Então, simples, né? Só falar um pouquinho sobre adjacente e bissetriz. E aí eu deixo as questões e deixo para vocês a opção de, se quiserem discutir as questões comigo, vocês podem marcar comigo lá no grupo, né? E a gente, pelo aplicativo, a gente faz essa aula, ou quinta ou sexta. Marquem lá comigo, fica à vontade, tá bom? Então, bons estudos e qualquer